Olá, alunos e alunas do oitavo período de Direito. Eu sou o professor Alexandre de Sá, professor da disciplina de Filosofia do Direito. Essa é a nossa última aula, os nossos últimos temas, nossa última videoaula da primeira unidade. E os temas são os seguintes: Direito Natural, Jurisprudência dos Conceitos e o positivismo jurídico com base no pensamento de Norberto Bobbio. Então vejam só, antes de começar eu queria reforçar que novamente todo esse material foi legado lá no WhatsApp, tá lá em áudio, tá lá também em PowerPoint, tanto no WhatsApp quanto no e-mail da turma e nos e-mails dos alunos, não é? E esse material, essas videoaulas estarão no WhatsApp e também estarão no meu canal no YouTube. Então, peço que se inscrevam, porque essas aulas não vão servir só para o cumprimento do conteúdo programático da primeira unidade do oitavo período de Direito, da disciplina de Filosofia do Direito, né? Mais adiante, inscritos no canal, eu vou propor a resolução de questões tanto de História do Direito ou de Filosofia do Direito, questões da OAB, bem como resolução de questões de concurso e promover lives, promover debates, né, nas minhas áreas de aderência, que são História do Direito e Filosofia do Direito. Então vamos lá, Direito Natural. O direito natural talvez seja um dos direitos ou o direito mais antigo, né, juntamente ali com o direito penal, né? Um direito natural que não necessariamente é um direito positivado. Um direito, ele pode ser positivado, até escrito, mas ele nasce naquele período que nós chamamos de direito gestacional, não é? O que é o direito gestacional? É quando o direito começou, não é? É quando o direito foi gestado. E quando é que o direito foi gestado? O direito foi gestado, não é? Durante a pré-história. Sem escrita? Sem escrita. Mas já havia direito? Já havia direito. Com base no quê? Com base na oralidade, não é? Mas como é que isso era usado, né? As normas, as regras, as leis, não é? As determinações, né? As penalidades de determinados grupos eram proferidas oralmente, não é? Por indivíduos mais velhos que repassavam para os mais novos, que iam envelhecendo e iam repassando para os mais novos. Isso de geração para geração. A gente chama também de direito intergeracional, não é? Então, o direito natural, não é, tem seu nascedouro nessa fase aí muito antiga, na pré-história, não é? E o que definiria o direito natural, né? O direito que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, né, nasce com ele, não é? O exemplo clássico, não é, do direito natural é o direito à vida, não é? Que nem sempre na história das sociedades foi respeitado. Lembra que eu falei que até mesmo o direito natural ele sofre intervenções, ele sofre mutações. Algumas sociedades cultuavam ou respeitavam o direito natural, outras sociedades, não é, cerceavam o direito natural, o direito clássico à vida, né? Então, o direito natural é aquele que o indivíduo já o carrega até mesmo antes do nascer, porque ele vai ter o direito até da concepção, de ser, aliás, ele vai ter o direito de ser concebido, de nascer,
não é? É um direito que precede, não é, a concepção ou o nascimento do indivíduo. Depois, o direito natural, ao longo dos séculos, ele vai fomentando e influenciando, né, outras configurações de direito ou do direito que são fundamentais, os direitos fundamentais, os direitos sociais, os direitos civis, não é? Eles vão ter sua fase, sua raiz, a sua base lá atrás no direito natural, não é? A jurisprudência dos conceitos. A gente sabe que jurisprudência seria todo aquele acúmulo, não é? Todo aquele acúmulo de experiências jurídicas que foram vivenciadas e que se tornaram modelos. Modelos para servirem de exemplo, não é? Para situações, eu diria, de conflito, não é? Que fossem semelhantes àqueles modelos, né? Em síntese, aconteceu um conflito entre determinados donos de terra, não é? Um mediador eleito por aquela sociedade para ser um mediador, resolveu o atrito, resolveu o conflito de uma determinada forma em que ambas as partes saíram satisfeitas. Então, ali, né, satisfeitas, ou foi feita a justiça também, né? Não necessariamente saíram satisfeitas, foi feita a justiça. Ali se gerou uma jurisprudência, que eu repito, a jurisprudência é um conjunto de modelos, de normas, de paradigmas que podem servir de exemplo para problemas semelhantes vindouros, ou seja, né, surgiu um outro problema de terra ou um outro problema com indivíduos que são detentores de terra, né? E aí se pergunta, né, qual a solução para esse problema? Né? Algo semelhante já aconteceu, e aí vai se buscar na jurisprudência. É como se fosse um arcabouço histórico, né? Algo a ser consultado para se tomar decisões, né? Um legado a ser consultado para se tomar decisões, para administrar conflitos, não é? E a jurisprudência dos conceitos, o que norteia a jurisprudência dos conceitos é que ela é formada naturalmente de conceitos, não é, próprios, não é? É uma jurisprudência que ela tem um ideário próprio, tem um conjunto de ideias que foram construídas a partir de interpretações da problemática, e aí se formou um conjunto de conceitos lógicos, não é? A jurisprudência dos conceitos, não é? Se chama assim jurisprudência dos conceitos, porque ela tem base num conjunto, não é, de ideias, de resoluções, né, que seguiram uma razoabilidade, que seguiram a razão, que seguiram uma lógica, não é? E aí ela fomenta conceitos, não é? Por fim, não é? O positivismo jurídico à luz de Norberto Bobbio. O Norberto Bobbio, ele não vai fugir muito à regra da questão kantiana e da questão kelsciana. O Norberto Bobbio foi um grande intelectual
do século passado e do começo do século XXI, desse século, né? Ele foi do século XX e do começo do século XXI, já é falecido, não é? E o Norberto Bobbio vai seguir a linha também do positivismo jurídico, que é, não é, a atribuição do direito como ciência. De fato, o direito é uma ciência, não é, para um pensador nos moldes ou do status para um pensador como Norberto Bobbio, a ciência vai ter um status de ciência, não é? E vai fazer uso desse princípio que o positivismo carrega desde o seu começo lá no século XVIII, ou seja, tudo aquilo que não for de base científica, que não tem cientificidade, é afastado. Seria considerado de uma escala ou de um nível menor, não é? Ter para os positivistas, ter um caráter científico valoriza determinado campo da ciência, não é? No caso da ciência, ter, não é, esse caráter científico, se nortear, não é, com base em uma literatura produzida, não é, ao longo dos séculos, com base no direito positivado, não é, no direito escrito, não é, isso vai dar ao direito a patente de ciência. Não é? Reitero que todas as aulas estão em áudio lá no WhatsApp, bem como estão em PowerPoint, tanto no WhatsApp quanto no e-mail da turma e nos e-mails de vocês, não é? Essas aulas agora também vão para o WhatsApp, essas videoaulas, e também serão postadas no meu canal, no nosso canal no YouTube, não é? Que após a quarentena, se Deus quiser, isso vai acabar, isso vai passar, essa é uma fase, vamos orar, pedir a Deus. Então, após a quarentena, nós vamos fazer muito uso do nosso canal para discutir questões de história do direito e de filosofia do direito, né, da OAB e de outros concursos espalhados aí pelo país. Ok? Além de fazer lives e promover discussões, debates sobre o que vocês, futuros doutores e doutoras desse querido 8º período de direito, que é uma turma maravilhosa, que eu estou com saudade, não é? Mas estou aqui com a minha rinite, não é? Batendo forte, mas estou me segurando, não é? Eu decidi adiantar e mandar logo, porque sexta-feira vocês vão ter a sexta-feira ainda para poder mandar os trabalhos. Não esqueçam de mandar os trabalhos. Quem não mandou ainda os trabalhos, mande e envie para os meus e-mails até a sexta-feira. Quem já enviou, fica tranquilo, não é? Tudo de bom para vocês. Tchau, né? Fé e força sempre.